Olá, sejam bem-vindos ao podcast Alemanha no Brasil e o assunto hoje é viver na Alemanha. E para contar um pouco sobre essa experiência de viver no país, nós convidamos a Elissa e o Rodrigo do canal Alemanizando para conversar conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Oi, pessoal da Embaixada, muito obrigado por nos convidar. Meu nome é Rodrigo. Eu sou a Elissa e eu agradeço também o convite para participar desse podcast aqui. E então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como é a nossa experiência vivendo na Alemanha nos últimos 6 anos aqui em Berlim. A gente veio de Porto Alegre direto para Berlim, a gente morou em Berlim todos esses anos, né? A gente nunca morou em outro lugar aqui na Alemanha e, né, já para adiantar, a gente está bem feliz aqui, né? A gente gosta muito de morar em Berlim e então hoje nós vamos comentar como é que é a nossa experiência por aqui. Nós estamos muito felizes por conversar com vocês, que já são muito conhecidos do público que segue o canal Alemanizando nas redes sociais. E eu vou começar então fazendo uma pergunta que vocês devem receber frequentemente no canal, que é como surgiu a vontade de vocês de morar na Alemanha? Por que vocês escolheram a Alemanha? Bom, a nossa vontade de morar na Alemanha, né, e de escolher a Alemanha, acho que começou em 2011, que foi quando eu visitei Berlim fazendo um mochilão, era apenas eu, né, a gente nem namorava ainda naquela época, e Berlim me marcou muito desse meu mochilão, eu visitei muitas cidades, né, pela Europa inteira, viajei de trem para lá e para cá, e eu acho que Berlim foi uma das mais marcantes. Antes disso, eu morei em Londres por um ano, em 2010, e depois voltei para, né, Porto Alegre. Depois do meu mochilão, voltei para Porto Alegre para terminar meus estudos, né? Eu tinha trancado a universidade de Publicidade e Propaganda. E então eu fui voltar e nesse meio tempo também encontrei a Elissa. E desde o início eu já perguntei, né? Elissa, teria interesse de morar no exterior? Sim, né? A gente estava ainda se conhecendo, ficando. E o Rodrigo já estava perguntando se eu moraria fora. E sim, na verdade, por anos eu tive esse plano de morar fora. Mas nunca na Alemanha, né? Não, nunca na Alemanha. Eu falava com uma prima minha que a gente ia morar no Canadá juntas e tal. Mas nunca tinha pensado na Alemanha. Mas aí, quando a gente começou a falar mais seriamente sobre morar juntos fora, o Rodrigo, né, tem essa possibilidade que é o passaporte vermelho, né? Ele tem um passaporte italiano, tem cidadania, dupla cidadania. Então, ele pode morar em qualquer lugar da União Europeia. Tanto que tu morava em Londres, né? Sim, é verdade. E daí depois, né, pensando em se mudar, né, para um outro lugar, eu comecei a considerar, né, outras possibilidades, né? Não apenas Londres. Por mais que eu tenha gostado muito de Londres, é muito caro, né? É uma cidade muito, muito cara. E o estilo de vida lá é bem corrido, né? Então, é sempre correndo atrás do dinheiro para conseguir pagar as contas, basicamente. E começando a pesquisar, eu percebi que Berlim era um pouco mais tranquilo, assim, né? Um estilo de vida mais leve, o custo de vida bem mais tranquilo também. Então, começamos digamos que a minha percepção positiva de Berlim nos levou a pesquisar mais sobre a cidade. E isso foi aumentando nosso ponto de vista, né? Foi aumentando o lado positivo. Fora que quando a gente estava falando sobre isso, era 2012, 13, né? Então, a Europa ainda estava se recuperando da crise. Então, por exemplo, na Espanha não tinha emprego, na Itália não tinha emprego, assim, muitas possibilidades. No Portugal, tudo mais, todos esses lugares que seria mais fácil pelo idioma e pela familiaridade, talvez, com a cultura brasileira. Mas daí a gente começou a pensar, talvez, em inglês e morar na Irlanda ou morar em Londres, como o Rodrigo falou antes também. Mas aí a gente percebeu que Londres tinha essas questões aí que o Rodrigo falou, Dublin também não era bem o que a gente buscava. Daí a gente finalmente pensou na Alemanha, né? Porque o problema da Alemanha é que para morar na Alemanha tem que falar alemão, né? Pois é. E a gente não falava. Então, isso parecia um problema muito grave, mas a gente descobriu nessas pesquisas todas aí que na Alemanha tinha muito emprego, tinha bastante dinheiro, né? Girando, a economia estava forte ainda mesmo com a questão da crise. E a gente descobriu, então, pesquisando, que aqui em Berlim tinha bastante emprego em inglês na época. Né, empregos em marketing e TI, que são as nossas áreas, né, é facilmente encontrável
em inglês. Então, Sim. tudo isso fez a gente focar cada vez mais em Berlim, especificamente, né? Mais do que na Alemanha, em Berlim mesmo. E aí a gente veio visitar em 2013. Isso. Em setembro de 2013 a gente veio para a Alemanha. A gente visitou Colônia, Munique, Berlim e mais algumas outras cidadezinhas pequenas. E aí o Rodrigo já conhecia, né, Berlim, e para mim foi amor à primeira vista, né? Então, a partir daí já não tinha mais dúvida, né? Tinha emprego, tinha dinheiro, tinha coisas em inglês e a cidade é maravilhosa. Então, tava batido o martelo e aí 6 meses depois, mais ou menos, a gente já veio morar aqui. Em abril, a gente veio para Berlim, em abril do ano seguinte. E eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm a curiosidade de saber como é que é viver na Alemanha. E talvez, mais especificamente, vocês possam nos contar como é viver em Berlim do ponto de vista de um morador e não só do ponto de vista de um turista. Viver na Alemanha ou viver em Berlim, na verdade, é interessante porque, como turista, tu tem uma perspectiva muito centrada no centro da cidade, né? Tu vai nos pontos turísticos, basicamente. Então, por exemplo, tu vai na Torre da TV, daí tu caminha até o Portão de Brandenburgo, vê várias coisas e é muito bonito e muito diferente, né? Morando em Berlim, daí tu começa a conhecer mais as áreas residenciais, obviamente, né? Então, as áreas com bares e tudo mais começa a explorar mais e começa a se dar conta que a cidade, na verdade, tem muitas facetas, né? Como o turista tu vê, às vezes, apenas uma das facetas, que seria a faceta histórica, no centro da cidade. E como morador, tu começa a descobrir que tem a parte mais chique, né, elegante, com restaurantes mais finos, tem a parte mais punk da cidade, né? Que ainda persiste, felizmente. E também a parte mais família tradicional alemã, por exemplo. Então, são vários pontos que tu vai descobrindo aos poucos. É muito fascinante isso, na verdade. É uma cidade bem grande, com muita coisa para ver. E então, né, nos primeiros anos, mesmo hoje, a gente nunca fica entediado até por causa disso. A gente sempre gosta de explorar e mesmo hoje tem vários lugares que a gente nunca foi. Tem vários cantinhos da cidade. Ontem mesmo a gente foi numa parte lá que, sei lá, em todos esses quase 7 anos que a gente tá aqui, eu tinha ido uma vez antes. Então, a cidade nunca se esgota, né? E aqui a gente tem... a cidade de Berlim é dividida em 12 distritos, né? Quase como se fossem subprefeituras, assim. E eles são todos bem distintos um do outro. Então, como moradores aqui, a gente praticamente tem 12 cidades dentro de Berlim, né? De uma forma bem exagerada, né? Então, o tempo todo a gente tem coisas para ver, coisas para fazer. E Berlim é uma cidade que, diferentemente de Londres, né? Como a gente estava falando antes, nos traz esse estilo de vida um pouco mais hippie, talvez um pouco mais relaxado, normalmente o que a gente faz é ir para parque, sentar no chão, curtir os amigos, nada muito badalado. Isso, obviamente, pessoal nosso, né? Mas é possível fazer isso, é uma coisa bem comum de se fazer. E aqui a gente tem a gente pessoalmente, e a gente vê nos outros também, um equilíbrio entre o tempo que a gente gasta trabalhando e o tempo que a gente gasta curtindo a vida, né? Um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal bem interessante. Que talvez é o tipo da coisa que um turista não tem como observar, né? É verdade. Então, viver na Alemanha, respondendo mais profundamente a pergunta, para nós é muito agradável. A gente sente que está bem colocado aqui, a gente se sente bem aqui, a gente se sente bem integrado e a Alemanha é uma mãe para nós. É verdade. Vocês mencionaram há pouco, né, a questão do idioma, que teve sim um grande peso na escolha de morar na Alemanha. E nós notamos justamente isso também quando a gente conversa com algumas pessoas que nos contam que, por acharem o idioma muito difícil, muitas vezes optam por não estudar ou viver na Alemanha. Então eu gostaria de perguntar como foi para vocês aprender o idioma? É realmente importante aprender o idioma para morar no país? Então, falando um pouco sobre a língua alemã, né, sobre o nosso aprendizado da língua alemã, como a Elissa comentou anteriormente, né, era um dos grandes empecilhos, justamente porque a gente não tinha conhecimento, né, da língua alemã. A gente fez alguns cursos em Porto Alegre mesmo, no Brasil, antes de se mudar, mas eles eram cursos bem leves, assim, né, com um ritmo muito leve, então o aprendizado é lento, no caso, né. A gente não estava aprendendo muito, não estava rendendo muito, e vindo para cá era muito superficial o nosso conhecimento, né? A gente não tinha como se comunicar de uma forma adequada. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente se inscrever num curso intensivo de alemão, que a gente tinha aula, né, 5 dias por semana e eram 4 horas por dia, eu acho, né? Então, 20 horas por semana de curso e em um mês tu começa a já aprender muito rapidamente, né? Já fecha a primeira categoria, né? Que é o A1, então tu já consegue conhecer o básico da língua e isso muda muito
a tua vida aqui, né? A tua perspectiva, tu consegue lidar com as coisas com mais facilidade, consegue entender as coisas, né? Só de não se preocupar, por exemplo, né? De pedir um cardápio em inglês, por exemplo, né? Já é uma melhoria de vida, porque é um passo a menos entre ti e uma comida muito gostosa, né? Então, a cada novo aprendizado, cada evolução no idioma, a gente vai se sentindo mais à vontade. E também até para questões, né? Quando chega aqui tem várias burocracias que tem que ser, né? Tem que lidar com elas e geralmente em alemão. Então, também dá uma confiança maior de lidar com as coisas, né? Eu diria assim que as pessoas podem considerar um empecilho a língua alemã, mas talvez seja melhor ver de uma outra forma, né? Eu acho que ao invés de pensar nisso como um empecilho, é melhor se planejar para saber que no começo, se tu não tem, obviamente, né, uma vivência em alemão no Brasil, tu não vai entender nada em volta de ti, nada vai fazer sentido, porque vai estar tudo em alemão, e tu tem que se preparar para ficar aí pelo menos vou chutar aqui uns 4 meses perdido, né, sem conseguir lidar com as coisas e ter aí um dinheiro para fazer um curso, né? Vir com dinheiro já, porque talvez tu não consiga um emprego justamente porque tu não fala alemão, né? A gente falou que tinha empregos em inglês aqui e tem até hoje, mas principalmente nos polos específicos que eu citei, né? Que é marketing e TI. Em outros mundos aí não é tão simples trabalhar em inglês, então tem que falar alemão. Então tem que se planejar aí para ficar, vou testar mais para cima, uns 6 meses aí sem emprego e estudando alemão. Então, tem que ter dinheiro para se sustentar, né, por esse tempo e para pagar o curso, que é a coisa mais importante que tu vai fazer na tua chegada na Alemanha, né, fora as burocracias que o Rodrigo falou que tem que ser em alemão. Então, vocês decidiram morar na Alemanha, chegaram no país, e a partir daí, como é que foi esse período inicial? Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nesse início? No fim, as principais dificuldades que a gente enfrentou chegando na Alemanha foram, né, inicialmente a língua, mas também a questão da moradia, né? A gente veio aqui e tinha apenas um local temporário para ficar. Ia durar apenas 3 semanas e a gente tinha uma perspectiva, né, uma percepção de que teria uma facilidade maior de achar lugar para ficar aqui em Berlim e também que seria mais barato, né? Porque a gente estava vendo umas informações meio desatualizadas na internet, né? A gente percebeu isso depois. Então, foi uma corrida, né, contra o relógio de achar, né, um lugar mais fixo, que felizmente deu tudo certo, né? A gente não precisou ficar na rua em momento nenhum, felizmente. Mas foi um estresse, óbvio, né? E também as dificuldades de conseguir entender e lidar com todas as burocracias, né? Porque chegando aqui, tu tá começando a vida do zero, né? Então, digamos que no Brasil a gente ficou 25 anos criando documentos, né? Tu cresce, daí tu cria carteira de trabalho, aos poucos tu vai fazendo, né, todos os documentos, e aqui tem que fazer tudo de uma vez. Então, é um monte de coisa que tu tem que lidar e uma depende da outra, né? Primeiro tu tem que fazer o registro, né? O Anmeldung, depois com o Anmeldung tu pode fazer outras coisas. Então, é um passo a passo, assim, né? E a gente vai navegando aí pela internet ou pelas coisas assim para conseguir informação para ir lidando com todas essas coisas. E aos pouquinhos a gente foi, né, lidando com uma após a outra. E eu acho que essas dificuldades foram sumindo. Depois de um tempo, quando tu já lida com tudo, fica só tranquilo, né? Não tem mais nenhum estresse. Depois que tu já tira todas essas pequenices do caminho, ou até as coisas maiores, como um lugar estável para ficar, né? E de erros, a gente teve, né, o erro de achar que seria mais fácil do que realmente foi, né? De subestimar a dificuldade de achar uma moradia. E também, sei lá, um erro pessoal, a gente trouxe muita tralha do Brasil, né? A gente veio com um monte de malas e tal, na época ainda era 32 quilos, 2 malas de 32 quilos cada uma, imagina? E mais a bagagem de mão que era 10. Então, cada um de nós veio com 70 e poucos quilos de tralha, basicamente, né? Porque a gente não tinha uma casa no Brasil, né? A gente não morava juntos, a gente morava cada um com nossos pais, então a gente não tinha né, uma mudança para fazer, assim, a gente trouxe basicamente bugiganga mesmo, assim, roupa e coisa que não tem nada a ver, que a gente acabou muitas das coisas nunca usando e, né, não precisava. Então, um erro provavelmente foi esse, né, trazer um monte de coisa desnecessária e essas únicas 3 semanas aí que a gente tinha de moradia garantida, porque realmente, né, não é tão simples. Para alugar apartamento, tu tem que ter uma série de documentos que não tem como fazer em 3 semanas, né? Por exemplo, uma coisa que precisa normalmente são 3 meses de contra-cheque, né? Então, 3 semanas não tem a menor condição de ter 3 meses de contra-cheque e assim por diante. Então, esses foram os nossos erros pessoais, mas a gente já viu aí gente que veio com pouco dinheiro, não planejou para não ter emprego por bastante tempo e tudo mais.
Então, né? As pessoas têm jornadas diferentes, né? Exato. A gente conhece muitas pessoas que já vieram com um emprego garantido, que acharam um emprego, né, do Brasil, e são justamente pessoas que trabalham nas áreas que a gente já citou, né? Principalmente programação. Então, às vezes é possível até vir com coisas mais bem organizadinhas, porque daí até a empresa te ajuda, né, a lidar com essas coisas. Como a gente veio por conta, a gente teve que, né, que mandar ver aí e superar os problemas. Mas mesmo nesse caso, eu ainda quero voltar a bater na tecla de trazer bastante dinheiro. Claro. Porque mesmo se tu já vem com emprego, tu só vai receber o salário, né, 30 dias depois. Então, pelo menos por 30 dias aí tu não vai ter dinheiro. E às vezes para alugar apartamento eles cobram aí 2, 3 meses de caução, né? Então imagina, se teu aluguel vamos chutar aqui, 1.000 euros, tu vai ter que dar uma caução de 3.000 euros às vezes. E mais o dinheiro para se sustentar, então... E mais o aluguel daquele mês, então as coisas vão aumentando, né? Então, mesmo que tu vá, com certeza, receber o salário em 30 dias... Durante esses 30 dias, muita coisa vai acontecer, né? Então, se preparar. Se prepare. E em relação à pandemia, eu queria perguntar para vocês como é que foi, e claro, ainda está sendo, passar por uma pandemia na Alemanha. Como é que ficou o dia a dia de vocês ali? Passar essa questão, né, da pandemia do coronavírus aqui na Alemanha, que na verdade, né, estamos passando, ainda não acabou, né, infelizmente, foi bem curioso, né, porque a gente estava em certo momento no olho do furacão, né? Logo depois que a China começou a meio que controlar a situação ficou muito perigosa aqui na Europa, né? Especialmente na Espanha, na Itália também, né? E daí começaram a ter todas as mudanças, né? As novas leis e regras começaram a surgir e parecia que cada dia tudo mudava, né? O que aumentava era uma questão assim... Era muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido. De um dia para o outro já não podia mais... né, sair sem máscara, já não podia mais encontrar os amigos, foi tudo muito rápido e a gente tem que foi tendo que se acostumar com essa ideia, assim. Se uma semana anterior a gente estava, né, tranquilo e achando, né, nem é tão perigoso, é só na China, né, mas daí, do nada, pareceu para nós que do nada já era um problema que estava à nossa porta, né. Então, e até, né, naquela época as pessoas do Brasil se preocupavam com a gente, porque, como eu comentei, né, a Europa era o grande centro, né, do problema. Então, eu acho que foi bem estranho para todos os envolvidos, né? É um momento estranho para todos nós, no mundo inteiro, né? Isso, na verdade, é uma situação que estamos compartilhando aí, né? Um estresse que todo mundo tá junto nessa. E, felizmente, as soluções, né? As recomendações que a Alemanha fez deram certo, tanto é que hoje em dia, né? Depois de vários meses, né? 3, 4 meses aí, de uma situação perigosa, ela foi controlada a um ponto que a gente já consegue rever nossos amigos, né? É um grande alívio, né, que a gente chegou nesse momento. Tudo mudou muito rápido, tanto para fechar tudo, quanto depois para abrir tudo de novo, né? Então, a gente, né, com o canal, com o Instagram e tudo mais, a gente tentava manter as pessoas informadas, né, de o que tinha que fazer, o que não podia fazer, o que era proibido, o que era permitido, o que agora pode, o que não podia antes. Mas é muito difícil, porque as coisas elas mudam realmente, literalmente, de um dia para o outro, né? Eu lembro que quando tudo fechou, foi no dia 13 de março, que, tipo, no dia 12 tudo estava funcionando, no dia 13 todos os pontos fecharam, pontos turísticos, né, tudo fechou. Loja, restaurante, tudo fechou, né, quase do dia pra noite, vamos dizer assim. E aí a gente não podia mais fazer uma série de coisas, e aí a gente ficou do dia 13 de março até um mês atrás, né, praticamente em casa. Todo mundo que trabalha em escritório trabalhando de casa, né? Todo mundo fazendo home office. Sim. As pessoas que têm que trabalhar em outras coisas, né? Os profissionais, como que fala? Essenciais, né? Fazendo suas coisas essenciais. Nada deixou de funcionar, né? Tudo continuou funcionando de uma forma ou de outra. Só que isoladamente, né? A gente poderia pedir comida do restaurante, por exemplo, mas era só para retirar ou pedir por delivery e tudo mais. Não podia sentar no restaurante, né? Eles entregavam, né, o teu delivery na porta, batiam na porta e iam embora, né? Então, várias coisas para tentar se isolar, né? Distanciamento social, né? Colocado em prática. E também teve um momento esquisitíssimo, né? Do Hamsterkauf, né? Então, a compra dos hamsters. E as pessoas compraram tudo que vinham pela frente. E começou a faltar produtos no supermercado, né? Em particular, o famoso papel higiênico, que foi um problema mundial, né? Aparentemente. Todo mundo ficou obcecado em comprar papel higiênico. Mas também outras coisas mais dia a dia, tipo massa seca, arroz, farinha, fermento, né? Várias coisas começaram a sumir do mercado e demorou um tempinho, né? Demorou um bom mês aí para as coisas começarem a voltar ao normal, porque o
o consumismo foi tão alto que destabilizou aí os estoques, né? Mas felizmente nunca passamos, né, nenhuma necessidade, né? Nunca faltou nada, isso é bom, né? Sim. Sempre foi possível achar comida, especialmente comida fresca nunca faltou, sempre foi bem tranquilo de achar. E trocando um pouco de assunto, então, eu queria falar agora um pouco sobre o canal Alemanizando. Atualmente, o canal já tem milhares de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram, que seguem as dicas e as postagens de vocês. Mas como é que surgiu a ideia de criar o Alemanizando? O canal Alemanizando foi um projeto que a gente sempre teve na nossa cabeça de fazer um canal de YouTube, né? Mesmo em Porto Alegre a gente tinha assim, um sonho de ter um canal de YouTube, até porque a gente gosta muito da plataforma, né? A gente assiste muitos vídeos, é um dos nossos grandes passatempos, né? Uma grande fonte de entretenimento é o YouTube. Então, quando a gente se mudou para cá, a gente sentiu que temos aí um assunto legal, né? A vida na Alemanha, Berlim, são coisas fascinantes, até porque a gente estava fresco aqui, então para nós tudo era novo, tudo era, né, diferente. E a primeira coisa que a gente fez foi comprar uma câmera e começamos a gravar. Começamos a fazer vídeos simples sobre as coisas que a gente achava curioso, né? Que nos surpreendiam, né? O sistema de funds, né? Que tu pega a garrafa e devolve depois uma máquina, daí tu ganha um ticket que tu pode, né, descontar da tua compra depois do supermercado, né? Porque, na verdade, o fundo do depósito paga quando tu compra, né? Por exemplo, uma garrafa d'água e depois pega de volta. Ter esse sistema, né, de devolução era muito novo para nós, a gente achou fascinante, fez um vídeo sobre isso, por exemplo, né? Então, mesmo as pequenices do dia a dia para nós, né, rendem um vídeo. Porque, na verdade, tem, né, como a gente falou, tem muitas semelhanças, mas tem muitas pequenas diferenças. E as pequenas diferenças, na verdade, temperam a vida, né? A gente se divertia muito com isso, se diverte muito com isso, né? Então, para nós achar assuntos e a nossa motivação para fazer o canal é a mesma, assim, é continuar descobrindo, continuar explorando. E até isso foi um grande motivador para a gente explorar Berlim, né, o máximo possível. A gente conhece bastante de Berlim, não conhecemos tudo, mas conhecemos bastante. Eu acho que também muito graças ao canal. Sim, para nós como recém-chegados aqui foi maravilhoso, porque a gente usava como desculpa o canal para explorar as coisas, e a gente explorava coisas porque a gente tinha que fazer o canal e tudo mais, então foi se alimentando, e até hoje, né? Só que daí, cada vez mais a gente faz coisas mais alternativas, do tipo ir para fora um pouco do centro e conhecer, sei lá, um lugar abandonado da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim, ou o bunker do soviético, do sei lá o quê. Então a gente tem que procurar cada vez mais coisas mais doidas para mostrar, porque o básico a gente já mostrou, e aí a gente vai tendo uma experiência mais completa de viver em Berlim, porque a gente vai indo atrás de coisas novas para ver sempre, né? Então, por exemplo, agora tem aí a série, né, que tá super popular aqui, uma série que foi gravada na Alemanha, totalmente produzida na Alemanha, que é Dark. Tá todo mundo falando sobre isso. E a gente foi aí explorar todo o estado de Brandemburgo, né, que é o estado aqui em volta de Berlim, buscando as locações, onde foi gravado, mostrando a floresta, que é uma coisa super presente, né, no seriado e tudo mais. Então, se não fosse o canal, provavelmente a gente não ia estar fazendo esses passeios, porque não teria muito um objetivo por trás, assim, seria um passeio meio, talvez, aleatório, assim, e aí com o canal a gente acaba se motivando a fazer coisas aleatórias porque existe um motivo depois. Sim, então a gente vai múltiplas vezes nesses lugares, às vezes, né? É um tipo de lugar que é tão distante e inconveniente que talvez a gente fosse uma vez, mas a gente vai várias vezes, né? E cada vez é diferente e divertido de qualquer forma, né? E é legal quando alinha os nossos gostos com o interesse do público, né? Porque às vezes o público quer alguma coisa, que a gente fale mais sobre, sei lá, a própria situação da pandemia. Só que a gente não quer ficar criando muitos conteúdos, primeiro, porque eles vão ficar velhos muito rápido, e segundo, porque às vezes a gente vai lançar e já vai estar desatualizado, né? Mas daí quando o público está interessado, né, numa questão cultural alemã, por exemplo, uma série alemã, e é uma série alemã que a gente gosta, né, por cima, é um grande prazer, né, de ir atrás dessas coisas e criar esse conteúdo. Então, quando chega nesse balanço, assim, é muito gostoso, né? É uma alegria muito grande. Bom, Elissa e Rodrigo, eu quero agradecer vocês mais uma vez por terem participado do nosso podcast. E lembrando que quem se interessa pela Alemanha tem o canal Alemanizando, uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o país. Eu gostaria de agradecer, né, a vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite, né? Foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Espero que tenham se achado legal também, né? E se você tem interesse no nosso trabalho também, né? É só buscar pelo canal Alemanizando, não só no YouTube, mas também em redes sociais como o Instagram ou o Twitter, né? Estamos lá também. Então eu queria agradecer não só o convite, como também a você que escutou até agora, né, a nossa conversa aqui, e deixar talvez uma mensagem, né? Se tu tá querendo visitar a Alemanha, turismo, ou mesmo vir morar aqui, o importante é se planejar e
ter um pouco melhor de noção do que nós, do que esperar, né? De como que é a Alemanha hoje em dia, como que é a situação de trabalho e burocracias e moradia e valores e tudo mais, né? Custo de vida, para não ter surpresas desagradáveis, né? A gente tem uma certa dificuldade de falar sobre perrengue, sobre coisas desagradáveis que aconteceram, porque a gente não teve muito esses problemas, né? Fora do apartamento, que foi uma falha nossa não ter pesquisado direito. Então, a minha dica é pesquise muito bem. Não tem só o nosso canal que fala sobre isso, o que mais tem hoje em dia é conteúdo aí, e não só em português, né? Se você consegue falar inglês ou alemão também, né? O que mais tem por aí é conteúdo ajudando o pessoal que está querendo conhecer a Alemanha ou morar na Alemanha também, né? Entender um pouco melhor a Alemanha. Então, pesquise e junta bastante dinheiro, quanto mais melhor. Né? Né? Nunca alguém falou, nossa, quanto dinheiro? Tenho dinheiro demais. Né? Isso acho que não existe. Então, assim, o quanto tu puder juntar, junta. E o quanto puder juntar de informação também. E essa é a minha dica. Seja feliz, abrace a Alemanha, que a Alemanha abraçará você de volta. E a gente agradece, então. Um abraço, um beijo. Tschüss. Tschüss. Esse foi o podcast Alemanha no Brasil. Muito obrigada a todos e até a próxima.